do mundo são aqueles que possuem o menor PIB per capita, que é calculado usando a metodologia da paridade do poder de compra. Quem fornece as informações sobre os maiores e menores PIBs do mundo é o Fundo Monetário Internacional. Vale destacar que a metodologia do PPC é mais eficaz que a do PIB nominal, pois mostra o custo de vida relativo e mais as taxas de inflação ao invés de considerar somente as taxas de câmbio. Para o cálculo, a moeda usada é o dólar internacional, e o valor é o quanto cada habitante teria se a riqueza gerada fosse distribuída igualmente entre as pessoas. Sendo assim, conheça agora os 10 países mais pobres do mundo, logo após a vinheta. Os 10 países mais pobres do mundo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José e no vídeo de hoje venho reagir convosco os 10 países africanos mais pobres do mundo. Isso significa que o país mais pobre da África automaticamente também é o país mais pobre do mundo. E Moçambique faz parte desses 10 países, então vamos reagir e tentarmos ver em que posição se encontra Moçambique. Lembrando que a posição de cada país varia de classificação de ano após ano. Então, cada ano um país cresce um pouco a sua economia, outro desce um pouco a sua economia. Então, os países acabam, um vai na outra posição, outro assim, mas geralmente são os mesmos países que apenas ficam brigando pelas posições um pouco melhores. Ou este ano sobra, aquele outro ano desce, mas ainda sendo os mesmos países que ainda sempre continua na mesma faixa dos 10 países mais pobres da África e os 10 países mais pobres do mundo. Então, se estás interessado neste tipo de assunto, já te convido a deixar seu like e vamos para o vídeo. Mundo, 2022. 10. Chad. Em 10º país mais pobre do mundo é a República do Chad, que está localizada no centro do continente africano. Cerca de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza, e mais de 50% é analfabeta. Mesmo sendo uma grande produtora de petróleo e algodão, o Chad possui um PIB per capita de apenas $1.621. E aliás, existe uma grande contradição para algumas pessoas, né? Quando escutam que o país tem muito petróleo, tem muito aquilo, mas como que um país desse ainda é pobre? O que acontece é que a pobreza em si, ela não se caracteriza pelos bens materiais que existem ou pelos tesouros que existem naquele país, não. Porque se formos a ver, a riqueza em si é conquistada por meio de conhecimento. Então, nós, a maior parte de nós africanos, podemos ter muita coisa, mas se nós não temos o conhecimento necessário para fazer com que aqueles tesouros que nós tenhamos nos possam servir de algum ganho financeiro, isto acaba sempre acabando sendo uma coisa que de alguma forma inútil para nós, porque não sabemos como usar aquelas coisas. Por isso é normal ver um país que em si ele não tem nada, mas a sua população tem um certo intelecto suficiente para poder desenvolver a sua economia, baseando nas suas estratégias macroeconômicas, por isso que o país acaba desenvolvendo. Então, para o resumo de tudo, a riqueza de um país ou de alguém não se resume a tesouros ou aos bens que ele possa ter naquele seu território, mas sim ao conhecimento que a pessoa tem de como usar aquelas coisas para poder gerar riqueza para ele ou para a sua nação ou para aquele país. É mais ou menos assim. 9. Libéria. A Libéria é um país do oeste africano que é banhado pelo Oceano Atlântico. Mesmo vivendo tempos de paz, o país ainda sofre as consequências dos conflitos, com grande parte da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Sendo o 9º país mais pobre do mundo, o seu PIB per capita é de $1.602. 8. Níger. Na 8ª colocação está o Níger, que fica na África Ocidental, sendo o maior país dessa região. Cerca de 80% do seu território está localizado no deserto do Saara. Aproximadamente 70% da população é analfabeta, e com uma agricultura ineficiente, e população crescendo sem controle, o país tem um PIB per capita de apenas $1.320. 7. Moçambique.
Em sétimo lugar está Moçambique, que fica localizado a sudeste da África e faz fronteira com 6 países, entre eles a África do Sul e Tanzânia. O país, apesar de possuir inúmeras reservas naturais, passou por conflitos e está entre os países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de $1.293. 6. Sendo moçambicano, também posso dizer que, na verdade, o país de Moçambique, onde eu vivo, ele pode ser visto como um país rico em tesouros, em recursos minerais, mas a sua população é pobre. Por quê? Porque a maior parte de nós ainda não tivemos aquela certa capacitação, aquele certo conhecimento de como usar os nossos tesouros. E não só, ainda envolve muita corrupção no nosso país. Então, a corrupção em si, no seu combate, acaba não sendo tão eficaz, porque o que acontece, basicamente, neste tipo de assunto, é sempre este lança para aquele, este lança para aquele, tipo, aquele que é corrupto, aquele que é corrupto. E não só, a corrupção em si, ela envolve coisas mais óbvias. Então, é muito fácil alguém criticar outro, tipo, aquele é corrupto, ou está a fazer nepotismo, sendo que a própria pessoa que está a falar isso, de que aquele está praticando a prática de nepotismo, o dia que ele tiver a chance de estar naquele local, ele também vai se lembrar que os seus familiares também são vários que estão na situação não considerada boa. Então eu acredito que a mesma pessoa faria o mesmo para ajudar os seus familiares. Eu mesmo que estou comentando neste vídeo, posso afirmar sem por tirar. Eu sou alguém que de alguma forma não me considero pobre, mas a situação que eu estou está um pouco mais pior do que de algumas pessoas. Mas se eu um dia estar em um patamar um pouco acima daquilo de algumas pessoas, pode ser que eu seja uma dessas pessoas que possa querer ajudar os meus irmãos. O que acontece é que nós, africanos, na maioria das vezes, nós crescemos num sofrimento. Então, aquele sofrimento nos faz estarmos muito unidos àquelas pessoas mais próximas de nós. Então, se algum dia cair uma bênção, um de nós, daí conseguir alguma coisa. Então, o que a pessoa acaba tomando como prioridade é lembrar daquele seu círculo social, daquelas pessoas em que ele sofreu com eles juntos. Então, a prioridade dele é melhorar a situação daquelas pessoas que estavam junto com ele nos seus momentos ruins. Então, quando se trata de ajudarmos os nossos irmãos, primos, vizinhos, que em si, já não pensamos na questão de tipo, estarei a ser corrupto ou estarei a criar, a praticar o nepotismo, mas sim pensamos de que de alguma forma estou a lembrar daquelas pessoas próximas de mim que de alguma forma passaram em momentos difíceis junto a mim. Então é mais ou menos assim. Talvez eu esteja errado na minha observação ou na minha opinião, na minha afirmação, mas é mais ou menos dessa forma que eu pude entender. Então, se existe alguém com pensamento diferente do meu ou que de alguma forma acha uma outra forma em que podemos caracterizar as coisas ou ver o modo de ver as coisas, já pode também deixar nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para que não perca os próximos vídeos relacionados sobre Moçambique, África e pelo mundo por aí. Tendo em conta que sou alguém curioso e ainda também serei alguém curioso em querer aprender outras coisas e compartilhar convosco neste canal. República Democrática do Congo. Na sexta colocação está a República Democrática do Congo, o segundo país em extensão territorial da África. Muitos conflitos políticos durante décadas fizeram os moradores fugirem para países vizinhos motivados pela fome. O PIB per capita é de $1.132. Tá curtindo o vídeo? Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like para fortalecer o canal e siga nossa página com diversas curiosidades, é nóis! 5. República Centro-Africana. O quinto país mais pobre do mundo é a República Centro-Africana, que faz fronteira com Camarões e outros 5 países. A maior parte do país é coberto por savanas, e mesmo possuindo valiosas reservas minerais de diamantes, petróleo, ouro, urânio e madeira, possui um PIB per capita de apenas $1.013. 4. Malawi. Na quarta posição entre os países mais pobres está Malawi, no sudeste da África, que também possui uma população concentrada no setor rural. Com alto desemprego e um crescimento desenfreado da população, o país tem uma renda per capita de apenas $1.005.
3. Somália. O terceiro país mais pobre do mundo é a República Federal da Somália, que faz parte do Chifre da África, localizado no Sudeste Africano. A base econômica do país é a agricultura, que emprega 65% dos trabalhadores. No entanto, 73% da população vive na linha da pobreza. O PIB per capita do país é de $941. 2. Sudão do Sul. O segundo país mais pobre do mundo é o Sudão do Sul, que se tornou independente em 2011. O país, que também se localiza na África Oriental e Central, enfrenta diversos conflitos, além da fome. Seu PIB per capita é de $825. 1. Burundi. Por fim, o país mais pobre do mundo é Burundi, um pequeno país da África, localizado na parte central e oriental do continente que faz... E quando falamos que o Burundi é o país mais pobre da África, logo automaticamente estaremos também a dizer que, para além de ser apenas o país mais pobre da África, ele também é o país mais pobre do mundo. Então, isso significa que, dentre todos 200 e tal países, 200 e alguma coisa países, todos eles têm o primeiro lá, e Burundi está por último, como o último país que tem riqueza no seu país. Então, a riqueza dele é tão inferior em relação a todos esses 200 países. Então, já podemos imaginar o nível de pobreza em que este país se diz. Só pelo fato de sabermos que na África, a maior parte dos países são pobres, mas mesmo assim, entre esses países que já são considerados pobres, ainda existe um país que está na situação bem pior do que os outros. Então, o nível de pobreza lá é meio que impossível de poder descrever, mas não quer dizer que não existam pessoas ricas por lá, porque em alguns casos é normal dizer que este país é o país mais pobre do mundo, e daí aparenta, vendo algumas imagens, algumas pessoas que vivem lá, dizem, então esse país não é pobre porque tem pessoas ricas lá. Não. Até o país mais pobre do mundo, existem pessoas mais ricas lá, que de alguma forma algumas delas possam estar mais ricas do que algumas pessoas que vivem no país mais rico do mundo. É mais ou menos as estatísticas de acordo com o número e a percentagem da qual é a maior quantidade de pessoas que estão mais ricas ou pobres. Então, tendo em conta que a maioria das pessoas que estão neste país são pobres, então ele é categorizado como o país mais pobre. Bom, é mais ou menos assim. Então, para ti que gostou já deste vídeo, desde então, antes que o vídeo termine, já te peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa aqui seu like, se puder compartilhe esse vídeo com os seus amigos próximos, para que eles também possam conhecer esses tais países. E não só, se você ativa o sino das notificações, você garante que sempre serás notificado assim que eu postar um vídeo novo, baseado com informações sobre Moçambique, África e alguns outros assuntos por mundo lá fora. Então, vamos terminar o vídeo e... Fronteira com a Tanzânia, Congo e Ruanda. Quase 90% da população vive em áreas rurais, e o país, além de problemas com desmatamento, erosão, ainda enfrenta corrupção e pouca infraestrutura em saúde e educação. O seu PIB per capita é de $772. Foi possível entender quais são os países mais pobres do mundo? Então deixe o seu comentário, sua sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais.